Você tenta orar, mas parece que não acontece nada, você não sente a presença de Deus, você não sabe como iniciar uma oração, o que falar na oração, como terminar a oração, você não tem noção do que você está fazendo. E no final você pensa: eu não vou orar porque eu não sei, eu não sou, vou orar porque eu não sei o que eu tenho que orar, eu não sei nem para que eu tenho que orar, e você começa a fazer várias questões, começa a pensar que você não é bom nisso, pensa que você não tem a palavra certa, pensa que Deus não te ouve, pensa que você não vai ter solução, mas esse vídeo existe justamente para você, para te explicar o como orar e por que orar. Você precisa entender o que é oração e o que a oração traz. E eu vou te esclarecer isso aqui em menos de 30 minutos de vídeo, e eu tenho certeza que você vai ter um resultado mais rápido, mais eficaz, do que se você fizesse um seminário ou um curso de teologia. Não dizendo que essas duas coisas são ruins, mas tem coisa que é tão básica que você pode aprender através do meu canal aqui no YouTube, aquilo que eu chamo de Bíblia na mão. É onde eu ensino uma vez por semana um tema específico, dividido em 3 aulas, simplifico para você, que o meu propósito é transformar a palavra de Deus em direção diária para a sua vida, para o seu coração. Então, já se inscreve no canal, ativa as notificações, não fica fora de nada que vai acontecer, porque eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida e a sua família, tá bom? Então vamos lá, como orar, por que orar, e todos os sentimentos que eu acabei de abordar para você, que são dores que você vive, você não vai viver mais. Você vai deixar de ser o tipo de pessoa que não entende, não sabe o porquê e como, e você vai começar a experimentar de uma oração que traz resposta para a sua vida, em nome de Jesus. Eu preciso te explicar que a maioria das pessoas acreditam nisso, que eu acabei de citar sobre oração, que é difícil, ou que não são boas nisso, ou que não têm noção de como fazer, porque desde pequeno nós visualizamos pessoas que oram como se fosse um ritual. Nós visualizamos pessoas que mudam a voz para orar. Nós temos o costume de ver pessoas que acabam transformando a oração como se fosse uma obrigação. E a oração é obrigatório? Depende. Depende do quanto que você quer viver em Deus. Se você quer ter coisas grandes em Deus, viver coisas grandes com Deus, a oração se torna um princípio para você, inegociável, para que você alcance aquilo que você deseja. Porque quanto mais você requer de Deus, mais você tem que pedir. E a única forma de falar com Deus é através da oração. Então, eu quero esclarecer para você a oração que as pessoas pensam nisso porque elas pensam que é um método de usar versículos, é um ritual, é uma junção de palavras difíceis, tem que soar algo bonito, mas na verdade não tem nada disso, nada, nada disso. A oração, irmão, você precisa entender que a oração é prioridade. Quando você coloca a oração como tarefa apenas, como um cumprimento de um horário, um cumprimento de tempo, não traz efeito. Quando você coloca a oração como prioridade, você começa a viver algumas chaves diferentes e a sua mentalidade vai ser transformada cada vez mais e você vai começar a entender de forma espiritual o que é oração. Você vai deixar de ter uma vida travada, confusa, sem direção, fora de uma realidade, aquilo que Deus preparou para você, para viver exatamente como Deus chamou para você viver. E agora você pergunta: "Tá, Gustavo, mas eu não sou nem religioso, para que que eu vou orar?" Irmão, oração não é para quem é religioso não. Oração é para quem entende que você vai estar falando com Deus que conhece seu futuro. Então oração é sobre intimidade, oração é sobre prioridade. E se você quer viver uma vida com alguém que já te viu no futuro, a melhor forma disso é orar. Ou melhor, a única forma de você ter resposta do Deus que viu o seu futuro é através da oração. Porque eu tenho o costume de dizer que quem ora recebe resposta. Ah, mas eu não oro. Então você vai ter uma vida sem direção. Você não vai ter resposta para tudo. Você não vai ter resposta para incógnitas na qual a vida se encarrega de colocar sobre nós. Aqueles porquês que a vida coloca sobre nós. Sabe aquele quando a gente pergunta por que isso aconteceu? Por que comigo? Por que logo na minha vez? A única coisa que responde isso é a oração, porque o Deus da oração tem o porquê para cada coisa que acontece na sua vida. Mas a verdade é muito simples, tá? A verdade é muito simples. Eu vou revelar para você aqui de forma direta, sem nenhum tipo de enrolação. Eu só peço a você que está aqui, você vai lá no comentário e você vai dizer o que que você define como oração. Eu quero entender você, conhecer sua mente, conhecer você. Eu quero caminhar lado a lado contigo, quero te ajudar. Então você vai comentar, defina a oração lá. Antes de você terminar de ver o vídeo, antes de você entender perfeitamente o que é oração, antes de eu te esclarecer isso aqui, vá lá nos comentários e defina o que é oração para você. E depois você vai voltar aqui, depois de ter resultados com Deus, ou se você já tem, você vai comentar lá qual o resultado, o melhor resultado que você teve, a melhor experiência, o melhor milagre, o maior que você teve com Deus
através da oração, tá bom? A verdade é muito simples, irmão. Oração não é método, oração não é ritual, oração não é palavras bonitas, oração não é falar palavras repetidas que já estão na Bíblia ou palavras que alguém um dia já disse. Oração é intimidade, oração é conversa com Deus, oração é sinceridade, oração é abrir a sua alma e o seu coração e não apenas a sua boca. E para quem não entende aquilo que eu estou dizendo aqui de forma bem rápida, você vai ter um vídeo na descrição desse vídeo aqui, você vai ter uma playlist onde eu abordei 3 vídeos sobre oração. O primeiro é como oração salvou minha família, o segundo é os 3 segredos bíblicos para uma oração com resposta, e agora eu estou esclarecendo para você o como orar e por que orar. Assiste esse primeiro vídeo que você está aqui, depois você vai lá assistir esses dois, você vai ter uma noção claríssima do que é oração, tá bom? E quando você entende isso, você deixa de ver a oração como uma obrigação e você começa a ver a oração como um encontro com Deus. Quando você entende o quê, pastor? Quando você entende que oração não é um ritual, quando você entende que oração não é um método, você começa a perceber, opa, eu não vou orar porque eu sou obrigado, eu vou orar porque eu tenho um encontro com meu Deus, eu tenho um encontro com o Criador, eu tenho um encontro com aquele que sabe do meu futuro, eu tenho um encontro com aquele que há de realizar coisas maiores por mim. E você agora entendeu como orar. Não é usando palavras difíceis, não é falando algo da boca para fora, não é falando algo sem fé, não é falando algo da sua expectativa ou daquilo que você ouviu de alguém. É você abrir o seu coração e a sua alma para Deus. É o ato de você falar com Deus. E quando você vai falar com Deus, eu quero que você entenda não Deus como um Senhor, como um ser todo majestoso, poderoso, por mais que ele seja. Eu não estou dizendo que não é, ele é desse jeito. Eu estou dizendo para você, quando você for orar, falar com Deus, olhe Deus como um pai. E eu não sei se você teve pai presente ou não, mas eu tive, graças a Deus. Eu não sei se você tem filho ou não, mas eu tenho, graças a Deus também. Mas eu quero que você veja, enxergue Deus como um pai. E como o meu filho, quanto mais ele pede, mais ele ganha, né? Meu filho pede vários presentes, tem vários que eu não dou na hora que ele pede, ou quando ele quer, mas eu sempre cedo, eu acabo dando um presente para ele. Por quê? Porque ele pediu. E o pai é exatamente dessa forma. A oração é isso. É você falar com Deus, é requerer, é pedir. A Bíblia fala assim, ó, pedi não recebeis, porque pedes mal. Você percebe que Deus não te dá as coisas, não é porque você não pode, cara. Deus não está te dando as coisas, ou dando a conquista que você quer, ou o resultado que você quer, ou a paz que você quer. Não é porque ele não tenha poder, e nem porque você não é merecedor. É só porque você pediu mal. É só porque você pediu errado. É só porque você não teve o ato de um filho pedindo para o pai. E sabe quando a gente já vai orar se sentindo não merecedor, se sentindo não digno, se sentindo o pior tipo de pessoa do mundo? Pois bem, quando você for orar, você também tem que entender que você não é digno mesmo, você não é merecedor, a graça de Deus que te alcançou. Assim comigo, eu também não sou melhor que você não, eu também não sou merecedor, também debaixo da graça de Deus que eu acesso ao coração do Senhor. Então a gente começa a entender que não é sobre mim, é sobre o quanto eu tenho proximidade, intimidade com meu Pai. Então, a oração é isso. É você abrir o seu coração, abrir a sua alma, abrir os seus desejos, sua mente, seus planos para Deus. Tanto que o livro de Provérbios vai dizer: o homem faz planos, mas a resposta certa sai da boca de Deus. O livro de Mateus vai dizer: ora ao teu pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que te vê no secreto, porque ele te responderá no público. Você percebe que a Bíblia não está dizendo Deus como um Senhor nesse momento, está chamando de pai? Ora ao teu pai no secreto. Então é um ato de intimidade, é onde ninguém está te vendo. Tem um livro que faz a pergunta: quem é você quando ninguém está te olhando? Isso é perfeito. O seu quarto é um lugar que ninguém te vê, então lá você faz do jeito que você quer, faz o que você quer. E quando você for para o seu quarto orar, no secreto, você vai entender que ali com o Pai você tem que ser exatamente quem você é, sem nenhum tipo de máscara, sem nenhum tipo de formosura, sem nenhum tipo de força ou autoridade. Só seja você, porque o seu Pai vai te ouvir e há de te responder. E eu preciso mostrar para você o porquê você deve orar. Você não deve orar por ser um religioso. Você deve orar porque você sabe que a oração traz intimidade com Deus que conhece o seu futuro, com o Criador. E ao mesmo tempo, quem ora recebe a resposta, quem ora não vive confuso, quem ora prospera, quem ora enriquece, quem ora blinda a família, quem ora blinda a casa, quem ora blinda a mente, quem ora blinda a alma. Você começa a perceber que a pessoa que ora, ela começa a ter mais resultados do que aqueles que não oram, do que aqueles que não têm direção. Eu acabei de dizer um provérbio para você, aonde a Bíblia vai dizer que
O homem faz planos, mas a resposta certa sai da boca de Deus. Se quem ora recebe a resposta que ele recebeu não é uma incógnita, não é um talvez, é uma resposta certa, é uma direção certeira. E se você já está cansado de perder tempo, a oração é o melhor caminho para você parar de perder tempo. Se você já está cansado de perder dinheiro, o melhor caminho para você parar de perder dinheiro investindo em coisas erradas é você entender que quem ora recebe a resposta, Deus vai te direcionar para aquilo que é certo. Mas você tem que orar. O porquê orar é porque a oração faz você economizar tempo. A oração faz você economizar energia à toa. A oração faz você economizar energia que você gastaria à toa. Porque você vai receber direção, consolo, sabedoria, força, discernimento através de uma oração. Se eu falar para você que se você passar um tempo de intimidade com Deus, seu futuro vai estar garantido, não na sua consciência, ou não no plano que você abordou, mas em um plano perfeito, o que você faria para receber essa resposta logo? Tudo! Se eu chegar para você agora e falar, olha, eu tenho um plano para você. Eu vou te dar uma empresa com funcionários, com a gestão boa, com tudo funcionando, com cliente. Seu único fator é, você precisa de 2 horas comigo, vou diminuir. Você precisa de 20 minutos comigo, 20 minutos comigo, aonde nesses 20 minutos eu vou te explicar como tudo funciona e a sua única função é fazer tudo funcionar. Por quê? Porque a empresa já existe, o local já existe, as máquinas já existem, os funcionários já existem, os clientes já existem, as notas dos produtos já existem. Sua única função é tocar o barco, irmão. Toca o barco, só faz o negócio funcionar. E aí você vai ter só 20 minutos comigo. E ó, os lucros são seus, é tudo seu. Você só me deve a sua gratidão, mas é tudo seu. E eu falar que você só tem 20 minutos comigo para entender a operação gigantesca de uma empresa que vai gerar 1 bilhão para você em 3 meses. Você vai olhar para mim e vai dizer: eu quero mais de 20 minutos. Primeiro ponto, você não vai deixar 1 bilhão em 3 meses para 20 minutos de conversa. Você vai querer mais. Você vai querer o máximo de aproximação. Você vai querer colocar um canudo no meu cérebro e sugar até não ter mais nenhuma informação. E segundo ponto, você vai dedicar a sua vida a seguir o projeto que eu estou te ensinando. Não é isso? Então, a oração é mais ou menos isso. Como assim, pastor? Vou te explicar. Se você tiver só 20 minutos com Deus por dia de oração, e esse Deus é o Deus que vai te falar exatamente sobre o seu futuro, e a resposta que vem dele é certa, garantida, que aquilo que ele falou há de acontecer, você vai pensar bem se esses 20 minutos são muito tempo ou são pouco tempo. Você vai começar a parar para pensar, opa, se aquilo que vem de Deus é bom, perfeito, agradável, o plano dele é maior do que o meu, segundo a palavra de Deus, e aquilo que ele preparou vai muito além daquilo que meus olhos podem enxergar, não, 20 minutos não vale não, tem que ser no mínimo 2 horas. Você começa a perceber que 20 minutos é pouco. Agora, quando você olha a oração como ritual, você fala, não, 20 minutos é muita coisa. Eu não tenho nem palavra para falar tanta coisa assim. Eu não tenho nem tanta. É isso. É isso. Quando você entende que não é um ritual, não é um processo, não é um método, mas é uma direção, uma intimidade, você começa a perceber que 20 minutos é pouco e você começa a ver que vale sim a pena orar. Por que orar? Porque quem ora recebe a resposta. A melhor definição que você pode ter é: quem ora recebe a resposta. Quem ora não vive perdido, quem ora vive debaixo de direção de Deus, resposta de Deus. E aqui você começa a permitir uma chave ser desbloqueada na sua mentalidade. E essa chave é: oração não é peso, oração não é fardo, oração é privilégio, oração é dádiva. E ainda que você termine esse vídeo falando, pastor, eu vi os 3 vídeos do senhor e eu não sei orar da forma certa, bem-vindo. Agora você está pronto para orar. Porque nenhum homem sabe orar da forma que convém, diz a palavra do Senhor, a Bíblia. Ela diz que nenhum homem sabe orar da forma que convém. Quem ora por nós, com gemidos inexprimíveis, é o Espírito Santo. Então, pastor, se eu não sei orar da forma que convém, por que eu tenho que ir lá para o meu quarto, orar, pedir, clamar? Porque um pai, a única coisa que ele precisa do filho não é a nota 10, é dedicação. Deus não quer de você sua nota 10. Ele sabe que você não tem capacidade de tirar um 10 para ele. Ele sabe que você não tem capacidade de ser 100% perfeito. Ele só quer a sua dedicação e o seu tempo,
que é o que você tem de mais valioso. E Ele sabe, ainda que você não sabe, o seu tempo é o que você tem de mais valioso, Deus sabe. Então você começa a entender que a oração é muito mais simples, muito mais leve e muito mais prazerosa do que te ensinar a vida toda. Porque você começou a visualizar uma oração como alguém que só quem está no púlpito pode orar. Só quem está com o microfone na mão pode orar. Só quem está com título pode orar. Só quem é religioso de uma igreja católica, evangélica, seja de onde for, pode orar. Mas não. Oração é feita para todos aqueles que entendem que Deus é Pai e que nós somos filhos. E você precisa passar um tempo com Deus. Eu vou te dar uma dica extra aqui, que não está nem incluído naquilo que eu preparei para você. Quando você for orar, tenha o seu momento de falar, tenha o seu momento de pedir, de chorar, de se derramar, de guerrear. Se você for fazer uma oração de guerra, se você for fazer uma oração pela família, se você for uma oração por cura, uma oração por portas abertas, seja o que for, tenha o seu momento de falar, mas também tenha o seu momento de ficar em silêncio. A melhor coisa que você pode fazer após a sua oração é ficar em silêncio. Isso se você quer ouvir resposta de Deus. Porque não adianta nada, você ora para ter resposta. Ora ali 2 horas, cara. Você tá bom na oração, viu? Você tá 2 horas orando. Acabou a oração, você levanta e vai embora. Você está dizendo para Deus, falei o que tinha para falar, não quero te ouvir. Ou então você está dizendo, Deus, falei o que tinha para falar, usa alguém para falar comigo. Você está descartando o potencial de Deus de falar contigo pessoalmente. Você está jogando fora o potencial que Deus tem de falar contigo naquela hora. Então orou 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 2 horas, o tempo que for, tira o tempo para ficar no mesmo lugar, do mesmo jeito, no mesmo ambiente, mas dessa vez em silêncio. Experimenta. Experimenta e depois fala comigo. Aí você vai dizer, pastorzão, se eu soubesse, eu tinha que ter visto aquele vídeo antes. Se você está vendo, eu estou gravando o vídeo de 2025, tá? Novembro. Se você está aqui vendo esse vídeo 2, 3 anos depois, você está olhando para mim e está falando, rapaz, tá certo isso. Como é que eu não vi isso antes? Como é que eu por que esse vídeo não apareceu para mim logo? Que você vai começar a entender que se você quer ter intimidade, não é só você que fala, você também tem que ouvir. Se você tem intimidade com o seu amigo, não é só você que desabafa com ele também tem que desabafar com você. Se você quer ter intimidade com seu pai, com a sua mãe, não é só você que pede, você também tem que atender os pedidos deles. Então você começa a perceber que Deus vai falar contigo, mas tem que ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus. E hoje eu quero te chamar para dar esse passo de fé, esse passo de descomplicar a oração, esse passo de desfazer, desmistificar, esse passo de parar de tentar impressionar Deus. Para com isso, para. Deus não vai se impressionar com nada que você faça ou que você fale. Até porque a Bíblia diz que Ele sabe exatamente o que nós vamos falar antes mesmo que a gente fale. Você tem noção do quanto Deus é Deus e nós somos miseráveis, pobres e nus? Tem noção disso? E aí você fala, pastor, mas por que eu vou orar se Deus já sabe de tudo? Simples, porque Ele quer sua dedicação, meu filho. Então você vai parar de tentar impressionar Deus, parar de tentar falar bonito, parar de tentar complicar a oração. Começa a parar e dá um passo. Qual o passo? Descomplica, simplifica e faz. Vou repetir. Descomplica, simplifica e faz. Então você agora vai tirar qualquer complicação, qualquer bloqueio na sua mente sobre oração. Você vai simplificar, entra no seu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho, do jeito que você quiser e fala. Abra o seu coração para Deus, faz. Depois fique em silêncio, para você ouvir Deus falar com você também. Fale de forma natural. Se você quer a minha ajuda ainda mais, além desse vídeo aqui, para contribuir para a sua evolução espiritual, para que você se torne cada vez mais próspero, melhor direcionado, melhor aparentado, melhor espiritualmente, melhor familiarmente, blindado na sua mente, no seu espírito, eu tenho notícia para você. Hoje é dia 27 de novembro, no dia que eu estou gravando esse vídeo, e você tem uma opção de entrar numa campanha de oração comigo que são de 37 dias. Eu comecei essa oração alguns dias atrás, essa campanha alguns dias atrás. É um desafio de oração, 37 dias. O nome do desafio é Bíblia e Oração, onde você vai orar comigo todos os dias às 7 horas da manhã, aqui nesse canal do YouTube, todo dia às 7 horas da manhã. Se você está vendo anos depois, vai lá no meu YouTube, entra na playlist, que você vai começar a perceber lá que tem uma playlist lá de 37 dias de oração, e entra na oração comigo. Você vai começar a perceber que ali eu vou te dar uma direção prática e eu vou orar do mesmo jeito que eu estou falando com você aqui agora. Percebeu que eu não ensino de forma difícil, eu não uso palavras difíceis, eu simplifico. Porque o meu chamado é transformar a palavra de Deus em direção diária para a vida das pessoas. E eu quero te ajudar.
Eu quero te ajudar entrando nessa campanha de oração e eu vou deixar todos os vídeos salvos, exceto nenhum vai ser apagado. Todos os vídeos dos 37 dias de oração estarão salvos aqui, para que você entenda 37 vezes eu repetindo oração, fazendo orações, você vai perceber que a oração é muito mais simples do que você já imaginou, tá bom? Deus abençoe sua vida, eu te aguardo nos 37 dias, para de complicar a oração, só faz o seguinte, descomplica, simplifica e faz.